Fundador da IMAPS, Henrique Portela, por favor. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia, meu nome é Henrique Portela. Nós vamos falar aqui sobre BI, Big Data, Inteligência Artificial, mas principalmente como pensar nessas coisas junto dentro das organizações de vocês. Eu falo em nome da CLIC, acompanhado aqui pelo Luiz Rocha, que é o responsável pelas vendas na região. Em nome da Tocato, com o Pelácio, que é o diretor da Tocato, que é a distribuidora nacional do CLIC. E em nome da IMAPS, eu estou aqui representando a IMAPS junto com o meu time, e a gente vai estar também dentro do evento auxiliando vocês na atividade de Data Driven Canvas, que eu falo um pouquinho no final. A CLIC tem mais de 34 mil clientes no mundo, em geral grandes empresas. A maioria das grandes empresas usam CLIC em uma área ou outra, ou como toda a área de dados da organização. No Brasil não é diferente, a gente tem aqui grandes empresas, tanto na esfera pública quanto privada, mas uma coisa que eu trouxe aqui é especialmente o foco desse evento, né? Nós temos muitos cases, são dezenas de cases nos órgãos de justiça e controle, muitos dos clientes aqui presentes. Então a gente atende hoje tribunais de justiça, ministérios públicos, tribunais de contas, tribunais regionais de trabalho, defensorias públicas, são diversos cases nessas áreas aí. A gente pode falar mais disso lá no nosso stand. E uma coisa que nos caracteriza é a paixão por dados, né? A gente gosta muito de trabalhar com dados, a gente acredita que dados têm um poder de transformar o mundo e a gente gosta de fazer isso em conjunto com os nossos clientes. Trabalhando já há alguns anos com clientes dessa área, a gente descobriu que, especialmente em tribunais de justiça, a gente tem dois vetores estratégicos muito importantes dentro dessas organizações. Um deles é a celeridade, no sentido de dar vazão ao imenso número de processos que vocês se deparam e precisa cada vez fazer mais, né, para conseguir dar vazão dessa chuva de processos que chega. E o segundo vetor estratégico é a eficiência, no sentido de cada vez fazer mais com menos. Então a gente gosta sempre de pensar nesses dois vetores estratégicos e ajudar os nossos clientes que os projetos estejam apontando para um desses dois vetores estratégicos, é um sinal de que a gente está no foco da organização. A notícia boa é que dados ajudam muito, tanto num quanto no outro vetor estratégico. A gente tem vários projetos de dados que podem ajudar nesses dois vetores estratégicos. E vocês devem já ter ouvido bastante essa frase, né, que dados é um novo petróleo, né? E muitas pessoas perguntam, será que é mesmo? Será que não é um exagero dizer que dados têm toda essa importância na nossa sociedade atual? Eu gosto muito dessa lâmina que eu uso em todas as minhas palestras, mostrando que hoje, as empresas com maior valor de marca no mundo, nós vamos pegar e 5 delas são ligadas à tecnologia da informação, né? Mesmo que tenha a Amazon ali no meio, que não seja uma empresa de tecnologia de informação lá na sua fundação, ela é uma empresa baseada que só existe por causa dessa mudança no mundo. Então, sim, dados vêm transformando o mundo, a gente vive hoje uma revolução que ainda vai ser estudada pelos nossos filhos e netos. E a grande pergunta aí, como é que dados ajudam o judiciário, né? A gente gosta de pensar em duas áreas que tem que andar bem juntinhas ali. BI e Data Science, mais inteligência artificial. Essas coisas, se elas não forem pensadas juntas, forem pensadas por times diferentes na organização de vocês, repensem isso, tá? E a gente usa esse modelo aqui sugerido pelo Gartner. Quando eu falo de BI, a gente está falando em acessar os sistemas que vocês têm. Eu representei 4 tipos de sistemas ali, PJE, EJUD, ESAG, SAP, mas a gente está acostumado em alguns tribunais ter dezenas de sistemas, dezenas mesmo de sistemas. Eu preciso acessar os dados que estão nos sistemas e construir
painéis, portais de informação. Geralmente, quando eu estou falando dessa camada do BI, tá, que é uma camada que já existe há bastante tempo, a gente está falando de eficiência, a gente está falando em entender o que faz diferença para a organização na tomada de decisão e construir BI direcionado. Nós estamos falando em construir coisas desse tipo, por exemplo, que a gente construiu junto com um cliente nosso, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que é um painel que permite que eu veja alguns indicadores, a movimentação dele no tempo, e eu vá clicando e vá interagindo com ele, mas o importante é que esses indicadores são indicadores planejados para que alguém veja ele todos os dias. Se eu for um pouquinho mais adiante, esse relatório aqui, ele objetiva que cada vara consiga olhar os processos que estão em andamento, quais os que estão mais impactando as metas do CNJ. Então, quais são os processos? Aquele primeiro processo ele está com 4 quadrinhos verdes em cima, 5 na verdade, porque ele está impactando em 5 metas. Então, eu tenho que dar uma prioridade naquele processo. Já o segundo está impactando em 4 metas e assim por diante, né? Então, nem sempre julgar o processo mais atrasado é o que vai trazer melhoria nos meus indicadores do CNJ, né? Gente, aqui nós falamos desse BI que todos conhecemos, que é um BI focado em eficiência, né? Mas tem um outro tipo de BI que tem que andar junto com aquele BI ali, que a gente chama de Self-Service BI. É a mesma ferramenta que ela tem que estar integrada, que ela permite que eu responda perguntas que não foram pensadas quando eu desenvolvi aquele BI lá de indicadores, né? Então vamos imaginar aqui um caso fictício, alguns já conhecem, eu já apresentei em outro evento. Isso aqui são dados abertos, é um caso fictício mesmo com dados abertos do CNJ. Imagine o João, que é um analista de justiça do Paraná. O presidente do tribunal leu em uma publicação do CNJ que o Paraná tem o maior índice de processos por 100 mil habitantes e pediu para o João fazer um estudo em cima disso, né? E o João foi lá e olhou no próprio relatório, esse ranking que aparece lá, ele realmente localizou que o Paraná está em segundo, mas quando eu pego só aqueles azuis ali que são os de grande porte, o Paraná é o primeiro nesse indicador. Então o João, passei aqui. Ele vai reproduzir um vídeo aqui. O João sente a necessidade, não existe nenhum painel que responda isso que surgiu hoje a pergunta. Então o João sente a necessidade de construir naquele momento, sem chamar necessariamente a TI, porque ele tem um buffet de dados construído pela TI para ele, um outro painel que vai mostrar essa necessidade atual que o presidente perguntou hoje de manhã. O presidente queria saber, olha ali, o João foi lá e viu e fez um ranking, mas esse ranking ele já tinha. Então ele coloriu também, usando as mesmas cores do CNJ, lá os tribunais de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, mas isso ainda não respondeu o que ele precisa, ele tem um ranking muito parecido. Então o João resolve fazer um agrupamento, a gente pode chamar isso aqui de clusterização, ele vai agrupar os tribunais por pequeno, médio e grande porte, para ver se esse gráfico que ele pensou agora dá uma visão para ele melhor. Então ele está lá criando esse agrupamento, tem 3 grupos, pequeno, médio e grande, os tribunais agrupadinhos, eles vão ganhar suas cores, e ele olha, e a verdade é que isso aqui dá uma outra resposta para ele, mostrando que todos os grandes estão muito perto, os médios que isso espaça um pouco. Então o João resolve tentar por um outro caminho, deixa eu ver se geograficamente eu tenho alguma resposta para isso. E o João traz um mapa, resolve colorir esse mapa por esse indicador, para ver se existe algum fenômeno que aparece no mapa para ele. E ao colorir por esse indicador, quanto mais escuro ficar o estado, maior é o número de processos por 100 mil habitantes. Vocês estão vendo a velocidade que o João está fazendo isso, seria uma velocidade real. Então olha lá o que aconteceu, ele vê que toda a região oeste do Brasil tem um indicador de processos por 100 mil habitantes diferente da região mais a leste. Pode ter alguma coisa a ver com a cultura, ou pode ter alguma coisa a ver com escritórios de advocacia que atuam nessa região. Ele não sabe a resposta ainda, mas o importante é que ele entendeu um certo fenômeno e ele foi ver se esse fenômeno mudou ao longo do tempo. E agora é um pouquinho mais difícil de ver, mas vocês podem perceber nessas curvas, ó, que ele olha que num determinado ano, o Paraná não foi sempre assim, foi num determinado ano, de 2014 para 2015, que esse fenômeno começou a acontecer. E vocês percebem que
a possibilidade dele construir essas telas ajuda ele a responder, né? Essas telas não teriam como ter sido pensadas há um ano atrás, quando ele sentou com a TI para desenvolver um BI. Então, o que a gente diz aqui no espectro do BI é tão importante um lado, que é eu ter um portal de informações que permita que todo mundo veja os indicadores todo dia, quanto o outro, que é eu ter um ambiente de self-service BI, os dois integrados. Mas, gente, o que mais que eu posso misturar nesse buffet? Tem uma coisa chamada Big Data, que é eu conseguir tratar dados em volume, em velocidade, principalmente em variedade, que se eu pudesse dar só um pitaco para tribunais de justiça, eu diria, Big Data para vocês são os dados que estão dentro dos processos. É aí que está faltando, na verdade, lidar com a informação. Então, quando a gente conseguir trazer todos esses dados dos processos, aquele texto que está todo lá, organizar ele para levar para dentro do BI e inteligência artificial, a gente vai dar um grande passo no judiciário brasileiro. Eu sei que tem muita gente fazendo isso, mas eu acredito que Big Data está aí um grande pulo para o judiciário. Aqui tem uma visão geral sobre Big Data, eu vou passar. E a gente chega então numa outra parte da moeda, que é o seguinte: eu tenho um BI que está me dando as informações que eu preciso, eu tenho um self-service BI, isso já está lendo dados dos processos, mas se eu não implantar um escritório de ciência de dados, pessoas sentadas, analisando fenômenos, fazendo só isso, na verdade, são pessoas que às vezes vão passar semanas analisando um único tipo de fenômeno, eu não vou conseguir colher os resultados que eu preciso. Então, é preciso um escritório de ciência de dados focado na inovação. Então, eu estou resolvendo a eficiência em primeiro lugar, depois a agilidade, e agora eu estou indo para a inovação. E quando esses cientistas de dados descobrirem coisas, vem a última etapa, que é eu implantar automação nos meus processos a partir da descoberta de dados. Se a gente falar de inteligência artificial, a inteligência artificial é um campo muito amplo, mas o que nos interessa aqui é o campo dela que automatiza tomadas de decisões baseadas em dados. E isso acontece, em geral, na sequência depois de estudo dos cientistas de dados. Então, quando eu tenho isso aqui, eu tenho um motor funcionando, um processo girando em relação a dados para transformar o judiciário. Mas e o que falta para dar certo se eu já tenho tudo isso? Um ponto importante, importantíssimo, é o que a gente chama de um programa continuado de alfabetização de dados. Quando a gente fala de alfabetização de dados, que é uma tradução do inglês data literacy, a gente fala em as pessoas na organização saberem falar essa língua. Muitas vezes, algumas pessoas ficam um pouco irritadas porque as pessoas não usam os dados para tomar decisão. Mas pensem bem, pessoal, a gente não foi treinado na universidade a usar dados. É mais ou menos como se nós fôssemos, a nossa empresa fosse comprada pelos chineses e a gente está bravo que as pessoas não sabem falar mandarim com os chineses, mas nunca ninguém aprendeu mandarim, como nunca ninguém aprendeu dados. Se a organização não tomar para si a necessidade de ensinar as pessoas a lidar com dados, a gente vai continuar tendo uma conversa que não fecha. E quando a gente fala em data literacy, a gente está falando em a capacidade das pessoas lerem, todo mundo olhar para um gráfico e ver a mesma coisa, trabalhar com dados, a gente conseguir separar pedaços do dado para fazer análise diferente. A gente está falando em analisar, todo mundo na organização tem que saber a diferença de uma média, de uma mediana, o que é um gráfico de correlação, porque isso vai fazer com que realmente o dado seja uma linguagem, não precisa saber calcular, mas tem que saber ler. E tem que saber argumentar com dados também, criar data storytellings a partir dos dados para gerar tomada de decisão. Então eu quero que vocês pensem onde é que está a organização de vocês. Pensem num pontinho, que se ele estiver bem embaixo é que a organização de vocês não tem ferramenta, se ele estiver lá em cima é porque eu tenho ferramenta. E também desloquem esse ponto da esquerda para a direita, se as pessoas na organização de vocês estão prontas para analisar os dados. Pensem onde é que está o ponto de vocês. Em média, fica aqui, tá? Quando a gente faz essa pesquisa. As empresas têm mais tecnologia do que pessoas com capacidade de analisar. Tem muito para evoluir ainda em tecnologia, mas falta as pessoas com capacidade para analisar. Nós já vimos esses pontos acontecerem em vários lugares, mas o que a gente tem que mirar é aquele ponto lá em cima. E para chegar nele, eu tenho que investir em 2 vetores. Tecnologia e cultura. É os 2 vetores que se eu investir só num deles, eu provavelmente não chego naquele ponto desejado.
A gente tem uma brincadeira que a gente faz de encontrar os 7 erros, eu convido vocês para passar no nosso stand lá, para a gente falar nos 7 erros que a gente mais vê nas organizações em relação a isso. Quero falar um pouquinho mais sobre como a Clique ajuda isso, tá? Como é que a gente realmente ajuda isso? A gente precisa... Só um pouquinho. Todos têm que ter acesso aos dados, mas tomem cuidado, tá, pessoal? A gente tem que evitar a necessidade das pessoas baixar o dado para o seu notebook para desenvolver alguma coisa. Se a ferramenta que vocês usam hoje exige que a pessoa baixe no notebook, vocês vão ter um estagiário na universidade levando os dados de vocês do tribunal. Toda aquela segurança que a gente viu aqui agora há pouco, vai dar uma base de dados do notebook do estagiário lá na universidade, tá? E outro ponto de atenção também é evite uma cloud única, porque veja bem, você não pode desenvolver isso que é uma coisa super importante na organização de vocês e ficar preso numa única cloud. A Clique hoje permite que o que você desenvolva seja independente da sua estratégia de cloud. Você pode botar na Amazon, numa cloud interna e assim por diante. Então você não junta essas duas decisões. Por último, metodologia. A gente propõe essa metodologia que é aberta, Data Driving Canvas, vocês podem baixar essa metodologia e a gente vai estar fazendo um exercício com vocês e também podem pegar lá no nosso stand mais informações sobre isso. Enfim, a gente acredita que não é uma realidade tão distante, está ao alcance de todas as organizações, é realmente uma questão de vontade dar esses passos. E eu gosto de trazer sempre a foto desse cidadão aqui por último, porque esse cidadão aqui mudou a administração moderna e ele dizia assim: em Deus nós acreditamos, para todos os outros é preciso trazer dados. Mas o que mais me chama a atenção dessa frase do Deming é o seguinte: ele morreu na década de 90, quando a gente ainda não tinha passado por essa revolução. Então é de pensar que alguém, se ele estivesse vivendo essa época agora, ele ia ficar muito feliz com tudo que nós temos à nossa disposição. Era isso, obrigado a todos.